A Grécia Antiga era formada por diversas polis, o que significa cidade-estado, ou seja, possuía autonomia política, econômica e social uma em relação à outra. Não existia um rei sobre toda a Grécia. Isso garantia que cada cidade-estado fosse soberana e tivesse sua forma de organização própria. Porém, era unificada por falar a mesma língua, possuir a mesma tradição e costumes e principalmente por cultuar os mesmos deuses. Isso garantia um sentimento de pertencimento ao povo grego antigo, que acabavam se reconhecendo como irmãos. Meio briguentos, mas mesmo assim irmãos, até mesmo por terem antepassados comuns. Entre essas polis, nós vamos entender as duas mais conhecidas, Esparta e Atenas, e vamos entender como era constituída as duas sociedades antigas. Para isso, vamos fazer alguns apontamentos utilizando o filme 300, produzido em 2006, dirigido por Zack Snyder, e a continuação 300, Ascensão do Império, produzido em 2014 e dirigido por Noah Murro. Os dois filmes têm vários problemas. O primeiro por ser bem romantizado e representar uma visão bem fascistoide da realidade, e o segundo por ser ruim mesmo. Tá, ruim não, ele é competente, mas é bem esquecível. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre os problemas ideológicos do primeiro filme dirigido por Zack Snyder, mas por enquanto, vamos entender as diferenças entre Esparta e Atenas. Atenas é sempre lembrada por se ocupar com a formação do cidadão, ou seja, aquele que cuidava dos assuntos da polis. O cidadão político era um centro de onde emanava um grande conhecimento filosófico, político, militar e artístico. Não à toa é chamada de o berço da democracia. De lá saiu grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles e Platão, além de muitos outros. Já Esparta se diferenciava de todas as outras polis por se voltar exclusivamente para a formação militar e o fortalecimento do Estado. Tinha uma estrutura social rígida e, junto com Atenas, era a principal potência militar de toda a Grécia. Já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o agogê, a educação militar do jovem espartano. Eu vou deixar nos cards e aqui na descrição desse vídeo para vocês consultarem. As principais diferenças entre essas duas polis era localização geográfica. Atenas se localiza na Ática, região próxima ao mar. Guarda essa informação porque vai ser muito importante para entender a sociedade e a economia ateniense. Já Esparta fica no Peloponeso, uma região montanhosa que tornava difícil o acesso ao mar. Inclusive, no filme 300, nós vemos os espartanos marchando em meio às montanhas e passando pelas Termópilas para chegar até o litoral. Até por isso, Xerxes não conseguia dominar Esparta, que tinha o acesso dificultado pela geografia. Já na continuação de 2014, os atenienses lutam principalmente no Mediterrâneo, já que o acesso ao mar era imediato. Divisão social. A sociedade ateniense era dividida entre 4 grupos. Os eupátridas, que eram os mais privilegiados, os demiurgos, comerciantes e trabalhadores livres, os metecos, estrangeiros que habitavam Atenas. Aliás, Atenas recebiam muitos estrangeiros. E os últimos, os tetas. E eu falei tetas. Com TH. Trabalhadores braçais que faziam todo o trabalho pesado. Já Esparta era dividida em 3 grupos. Os espartanos, que eram os nobres, os periecos, o povo que tinha liberdade limitada, e os ilotas, que eram servos dos espartanos. No que se refere à economia, como dissemos antes, a localização geográfica é extremamente importante para entender a economia e a sociedade de Esparta e Atenas. Pela proximidade com o mar, Atenas desenvolveu uma economia baseada na pesca, no comércio e no artesanato. Esparta, como ficava fechada pelas montanhas, em região de difícil acesso, limitou-se à agricultura, onde os ilotas cultivavam a terra, que era extremamente fértil.
Ou seja, Atenas tinha proximidade com o mar e se tornou comerciante. Por isso podemos falar que ela era cosmopolita. Vários viajantes iam até ela para comprar, vender e conhecer a filosofia e a cultura ateniense. Já Esparta, por se manter fechada, desenvolveu o sentimento de xenofobia, uma aversão a qualquer tipo de estrangeiro e até mesmo a outras polis gregas. Na política, Atenas desenvolve a democracia, uma forma de governo onde o povo tem total participação. Porém, em Atenas, só os cidadãos poderiam participar da democracia. E os cidadãos eram somente os homens livres nascidos em Atenas, de mãe e pai ateniense e maiores de 18 anos, ou seja, menos da metade de Atenas. Não estava incluso entre o povo as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Já em Esparta não existia democracia, o que existia era uma monarquia dual que compunha Jerusa. Um grupo de 28 anciões, mais 2 reis vindos de famílias nobres. A apelar, uma assembleia composta de espartanos com mais de 30 anos, aos quais tinham direitos muito mais limitados do que os cidadãos atenienses, e 5 éforos, magistrados eleitos por um período de 1 ano que eram bastante poderosos, podendo até mesmo interferir nas ações dos reis. Grande parte desta organização é representada no filme de 2006. Uma das diferenças mais gritantes entre essas duas polis era na educação. A educação ateniense se direcionava para a filosofia, as artes e a política. Se preocupavam com a formação total do cidadão que ia direcionar o desenvolvimento político e social de Atenas. Todo cidadão recebia o preparo físico, psicológico e cultural. Já Esparta se preocupava principalmente com a educação militar. Os jovens espartanos eram preparados desde seu nascimento para a guerra. Diferente de Atenas, aprendiam a obedecer às ordens e a falar somente o necessário, não questionavam e o preparo físico era o mais valorizado. Dificilmente aprendiam a ler, por exemplo. Inclusive, o filme dirigido por Zack Snyder começa selecionando o jovem desde seu nascimento. O ancião faz o parto, vira e analisa a criança para saber se todas as partes estão saudáveis. Como eu já disse, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre educação espartana. Eu vou deixar como indicação para vocês assistirem depois desse. Estas são as características principais dessas duas polis. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Se vocês gostam desses assuntos, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha. E se não gostaram, pode deixar o dislike. Assim eu vou saber se eu contribuí de alguma forma ou não. O seu retorno é muito importante. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!